Olá, meus queridos alunos! Hoje é a nossa última aula da apostila de número 4, aula de número 24, atividade de criação. Então, considerando que essa aula ela encerra as atividades do ano, ela possui uma atividade mais lúdica, que é a elaboração de um boneco, da publicação de um jornal, que seria o próprio projeto gráfico, e também os textos desse jornal. Mas antes, nós faremos uma revisão da aula 23 para prosseguirmos com os exercícios propostos nessa aula. Vocês verão também que a sequência dos exercícios conduz ao trabalho para que o jornal ganhe feições, bons textos. E com certeza, se nós estivéssemos no colégio, nós faríamos uma exposição em mural dos melhores jornais, para que esses jornais ficassem acessíveis ao pessoal do colégio. Mesmo assim, você deve realizar essa atividade e ter, por que não, no seu mural, no mural do seu quarto pessoal, a confecção do seu próprio jornal. Já imaginou? Pois essa atividade lhe será muito útil na continuidade dos seus estudos no segundo ano do ensino médio. Então, vamos lá? Então, o que nós fizemos e discutimos na aula anterior? Vem comigo, vamos relembrar. Então, nós iniciamos lá na página 20 da apostila de vocês e nós vamos falar um pouquinho sobre a capa e sobre a manchete. A primeira página é o cartão de visita, né? É o cartão de apresentação de um jornal. O estilo da publicação é o que determina, né, o grau de formalidade da sua capa e revela até o público-alvo daquele jornal. Na capa aparecem os principais assuntos daquela edição e alguns detalhezinhos, né, sobre os cadernos, o miolo lá do jornal, onde eles poderão ser explorados. A função da manchete, né, aquela grande, e dos textos da capa é atrair o leitor, né, despertando a curiosidade para que ele leia o conteúdo da publicação. Agora nós vamos falar sobre alguns elementos que constituem, né, essa primeira página. O cabeçalho, né, com o nome e o logotipo da publicação, a data da edição e do editor responsável, entre outras possíveis informações. A manchete. A manchete ela faz referência ao assunto considerado de maior relevância e importância e o apelo para o público leitor da edição. Os títulos ou as chamadas, né, que destacam as matérias mais importantes dos outros cadernos. E também os recursos visuais, como fotos, ilustrações, gráficos, infográficos e suas legendas. O que seria a tal da diagramação de um jornal? É a organização dos textos e das imagens na página. E ela envolve a escolha dos tipos, dos tamanhos das letras, a forma como tem toda a distribuição, né, da extensão dos textos, o tamanho das imagens, tudo isso é diagramação. E ela dá, né, a feição, a cara do jornal. Bem, os jornais sensacionalistas, eles procuram chocar, né? A diagramação é totalmente diferente. Eles procuram chocar e estampam manchetes garrafais gigantes. Nos jornais mais tradicionais, as manchetes elas são escritas com tipo menores, mais sóbrios, né? Para reforçar a imagem de equilíbrio, responsabilidade, objetividade. Essas diferenças visuais, elas contribuem tanto quanto as textuais para determinar os públicos distintos. Quem está a fim de ler um tipo de jornal, quem está a fim de ler outro. Os aspectos visuais, né, eles apresentam relação com o projeto editorial de cada publicação. Ou seja, com a maneira de se referir à realidade e à visão de mundo que transmite aquele jornal. E com o público-alvo que ele deseja atingir. E aí vamos falar um pouco sobre o jornal escrito e a internet.
o jornal pela internet. Com a maior liberdade, para a disposição de elementos gráficos, maior capacidade de interação e de atualização, a internet ela tem mudado hábitos. E o crescimento das mídias digitais tem ameaçado a sobrevivência econômica dos jornais e das revistas impressos. O jornal impresso ele já se viu obrigado a modificar frente ao telégrafo, ao rádio, à televisão e sobreviveu a eles. Agora ele enfrenta esse avanço tecnológico que é a internet. A concorrência chega a ser desleal, mas por quê? Enquanto o jornalismo impresso eles têm 24 horas para elaborar, concluir cada edição, que tem limites de espaço, de papel, tem toda uma limitação. O webjornalismo ele pode alimentar cada página com novas informações instantaneamente, sem limites de espaço e com links internos, se forem necessário. Então, lá na apostila de vocês, na página 27, nós temos a atividade de criação. Porém, eles voltam um pouquinho mais no tempo na aula 22. Para quê? Para relembrar que nós já definimos, de um jornal, aprendemos a definir o público, a estrutura, os cadernos, o que é pauta, o que é estratégia, quais são as estratégias de pesquisa, apuração das informações e o que era expediente. Então, a partir dessas definições, cada repórter, iniciou seu trabalho, coletando dados que deram origem aos textos e imagens que deverão compor as páginas de um jornal. A próxima etapa é fazer o eco do jornal. Vamos ver como faz isso no exemplo a seguir? Agora, nós temos o boneco do jornal. O que é esse boneco? Ele é o esboço, o rascunho do seu jornal. Como ele será montado? E ele serve para organizar a cara que o seu jornal terá. Vocês vão ver que este modelo já tem um nome, Jornal da Classe, mas você pode criar o nome do seu jornal também. Lembre-se também que o jornal tem 5 cadernos, então você pode usar as páginas em branco para desenhar o esqueleto de cada caderno, ou até recorrer a programas de edição eletrônica. Quem gosta mais de microcomputador pode fazer essa atividade no computador também. Você pode criar e dispor os títulos e cada texto e pensar com esse boneco na distribuição das matérias e das imagens. É muito legal. Então, conforme o número de páginas estabelecidos e o tamanho da folha. O boneco serve também para você calcular o espaço que cada texto vai ocupar e seu tamanho. Feito então o seu boneco no item 1, no exercício número 1, vamos para o exercício número 2, que diz assim que chegou o momento de fazer o boneco virar gente, isto é, de executar o que foi discutido e combinado. Você montará as páginas internas da publicação, organizando em seus respectivos cadernos os textos e as imagens. Então, crie os títulos, as legendas, as vinhetas, as indicações de cada caderno e cada matéria. No exercício número 3, montados os cadernos, todos já estão cientes dos assuntos internos. Então, agora é preciso definir como será a primeira página. Não se esqueça do cabeçalho, da manchete, os textos de apresentação, das matérias que aparecerão na primeira página, indicando a seção e a página em que são apresentadas as informações complementares. Principalmente porque a capa é o caderno, o cartão de visita do público. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender aí sobre o jornal. Quem sabe a gente tem aí uns futuros jornalistas, que essa aula tenha sido muito proveitosa e que vocês produzam o seu jornal, ok? Quero ver esse jornal ano que vem, hein? Antes de encerrarmos essa aula, eu gostaria de ler uma matéria para vocês que saiu no jornal Futuro, numa quarta-feira, 19 de junho de 2019. Que reforça aí a importância do jornal impresso. E ela diz assim: a mídia tradicional ainda possui valor?
A eficiência de informação que um jornal tradicional impresso traz faz com que confiemos cada vez mais na transparência e na credibilidade de uma notícia. Transmite para uma cidade comunicação, valores, crenças e costumes. Possui todo o contexto instrutivo de uma reportagem, por exemplo, permitindo que observemos os sentidos e os significados de uma cultura. Nessa relação, não podemos deixar de citar da valorização do jornal impresso para a história de uma cidade, possuindo a qualidade de trazer as histórias da região de forma atualizada e aprofundada. Outro tópico diz sobre a importância da mobilidade impressa na publicidade. Assim como outras formas de reconhecimento, os anúncios em jornais impressos são extremamente significativos para a identificação da marca de um empreendimento. De acordo com o publicitário Gustavo Hirsch, graduado em Publicidade e Propaganda pela Universidade do Paraná e pós-graduado em Brand e Gestão de Marcas pela Universidade Positivo, do ponto de vista do anunciante, um jornal impresso pode ser tão importante quanto qualquer outro meio de comunicação, dependendo de sua estratégia de mídia e do público-alvo, com o qual aquela marca precisa falar. Do mesmo modo que muitas pessoas mantêm o hábito de ler livros físicos, os jornais impressos ainda mantêm um público cativo. Os jornais possuem um papel insubstituível na saga brasileira. A preservação do jornalismo não depende só do empenho das empresas de comunicação, depende de todos nós, dos leitores, dos anunciantes, da indústria, do mercado financeiro, do agronegócio, de todos os que, de fato, acreditam no Brasil. E a questão cultural vai muito além disso. Muitas pessoas trazem consigo o costume de ler o jornal acompanhado de uma boa xícara de café. Muitas também fazem da simples espera de um consultório médico, por exemplo, uma forma de adquirir conhecimento prático, acompanhando o noticiário semanal do município. O pesquisador Philip Meyer considera que o jornal é um veículo imprescindível para que a sociedade receba informações de qualidade para manter a democracia de um país. No Brasil ainda, construímos essa base democrática por meio dos jornais e dos grandes veículos de comunicação. Por isso, considero importante a presença do jornal impresso em nossa região e em cidades menores, pois é essa produção de material de qualidade, profissional, aprofundada e com credibilidade que pode tornar um lugar mais bem informado e com sentido de comunidade, comenta a Ângela Farrá, mestre em comunicação de linguagens, graduada em comunicação social e professora de jornalismo do Centro Universitário da União da Vitória. Enfim, o jornal impresso nunca perderá o seu posto. Quem quer anunciar um produto ou um serviço sabe que a sua marca estará eternizada no papel, que viaja por cidades, pessoas, lugares diferentes. Uma única edição de jornal impresso pode ser lida por várias pessoas, enquanto que informações e propagandas da internet são individualizadas. Apesar da rapidez em encontrar informações em sites, por exemplo, o jornal impresso não fica para trás. Há todo um conforto e charme em sua leitura, toda uma história, todo um ritual dificilmente praticado na leitura de um site. Há também a sensação de informação segura, honesta, naquilo que podemos apalpar. Por isso, posso afirmar que mesmo diante dessa tecnologia inegável que temos hoje, o jornal impresso nunca perderá o seu posto. Quanto mais dinâmico, mais popular e mais inteligente, mais os leitores apreciarão seu conteúdo. O jornal impresso sobreviverá como um bom jornal, bem feito, com grandes profissionais, com conteúdos interessantes e responsáveis, fazendo com que o internauta procure melhores esclarecimentos com as notícias bem construídas. Finalmente, com todos os avanços tecnológicos que já surgiram, como o rádio e a televisão,
Não conseguiram matar o jornal. A internet também não matará. Só quem pode matá-lo é ele mesmo, querendo ser igual à internet ou fazendo mau jornalismo, diz a escritora Camila Provenzano, Literana Coelho. Gente, muito obrigada pela participação. Na sequência, na aula de correção, ainda faremos juntos a TM, referente a essa aula. E depois, não esqueçam de ver um vídeo de encerramento desse ano letivo que eu deixei e fiz com muito carinho para vocês, ok? Um abraço carinhoso e até!